Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, a segunda de duas edições especiais sobre o Dia Nacional da Biblioteca, que comemora a data no Brasil, todo dia 9 de abril. Vamos continuar compartilhando informações e vivências sobre a importância da biblioteca para a comunidade. As bibliotecas sempre desempenharam um papel de extrema importância ao longo do tempo para as suas comunidades, seja em acesso à informação, seja na preservação das informações. No contexto atual, a biblioteca tem um papel importante no sentido de oferecer acesso à informação de qualidade, informação confiável, sabe? Em contraponto a esse mundo de informações que a gente encontra na internet, nem sempre confiável, nem todas, né? A biblioteca também ela garante a igualdade de acesso, ou seja, o acesso à informação é igualitário, né? As pessoas podem ter acesso à informação e cultura sem ter que pagar por isso na biblioteca. É um espaço também de cultura, né? Ou seja, a biblioteca elas são um centro cultural, onde as pessoas podem ter acesso aos livros, a filmes, a música, a arte, né? Uma variedade de recursos culturais são essenciais para o desenvolvimento das pessoas. E as bibliotecas desempenham um papel importante, né? No apoio à educação e aprendizagem ao longo da vida. Oferecem serviços como programas de alfabetização, aconselhamento de carreira, treinamento em tecnologia e muito mais. Então, nesse sentido, eu convido a todos, né, e a todas as pessoas a visitarem as bibliotecas da sua comunidade e contribuir para o melhor desenvolvimento dessas bibliotecas. E do bibliotecário como mediador e influenciador do conhecimento. A biblioteca, ela tem uma potência diante da comunidade que está inserida. Então, atua em diversas áreas, né? Seja na escolar, na pública, áreas específicas, de modo que ela é um espaço coletivo de aprendizagem. Na formação do leitor, transformando aí cidadãos críticos e autônomos. E o papel do bibliotecário, ele vem a contribuir nessa formação do leitor, atendendo aí as necessidades informacionais, anseios da comunidade onde esse bibliotecário está inserido, né? E aí esse profissional ele vem a contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades do seu público-alvo. E esse profissional também, ele é, de certa forma, um mediador, né, na construção do conhecimento. E para ampliar nosso universo de possibilidades sobre um tema tão importante, para a entrevista desta edição, nossa convidada é Julive Argentina. Julive é formada em biblioteconomia, com mais de 10 anos de atividade na profissão. Atualmente, ela é coordenadora da Biblioteca Pública de Cariacica, município que fica na região metropolitana de Vitória, e delegada do Conselho de Biblioteconomia, a 6ª Região, e sabe muito bem da importância do bibliotecário. O profissional, ele deve ser, né? Ele tem que ser um profissional que faz a escuta da comunidade. Nós temos um papel muito importante que é o de disseminar a informação, seja em qual suporte for, né? Ainda mais na era da fake news, a gente tem que ter muito cuidado, Exatamente. Né? Então, o profissional bibliotecário, ele faz total diferença até para ajudar que o cidadão, né, nessa formação de caráter dele, nessa formação social e cultural, ele possa entender o que é fato,
o que é fake, quais as fontes de informações mais confiáveis, né? Então a gente tem uma série de possibilidades, não só dentro do ambiente da biblioteca, o profissional pode atuar em outros ambientes, né? E principalmente, ele deve ser a voz da comunidade, ele deve ser o ouvido, ele tem que ter uma escuta atenta para que a gente possa transformar os anseios dessa comunidade, as necessidades dela, em projetos, em ações reverberados no ambiente da biblioteca. É seguindo juntos, na companhia de Júlive Argentina, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como já comentamos aqui por diversas vezes, a biblioteca deixou de ser há muito tempo apenas um espaço físico onde se guarda livros. Passou a ser, há muitos anos, um instrumento cultural que aproxima todas as pessoas interessadas do conhecimento, independente da classe social e do nível de escolaridade. A biblioteca é importante para a comunidade quando ela atrai desde uma dona de casa pesquisando livros de receita, por exemplo, quanto grandes pesquisadores pesquisando periódicos de uma determinada área. Quando ela também pauta suas ações com relação à cultura, quando faz um debate, uma contação de história, um lançamento de um livro, atraindo assim a comunidade para dentro da biblioteca. As bibliotecas são conhecidas como lugares de tratamento e da informação por excelência. As comunidades onde existe a presença de bibliotecas com acesso público e restrito à informação nos seus mais variados suportes tendem a se desenvolverem mais do que as comunidades que não possuem esse equipamento e seu acesso. É isso aí, pessoal. Esse trabalho desenvolvido pelas bibliotecas é de fundamental importância para aproximar a comunidade, aproximar as pessoas dos livros. E em muitos lugares do Brasil, do mundo inteiro, a gente percebe que quando as pessoas têm a proximidade com os livros, têm o acesso aos livros, elas se interessam pela leitura. E acompanhe junto comigo um projeto muito bacana de biblioteca itinerante que leva os livros para próximo das pessoas. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, Literatura na Veia. A leitura é um dos métodos mais transformadores do ser humano. Uma porta aberta para um mundo de descobertas sem fim. E não é segredo para ninguém que a prática da leitura oferece inúmeros benefícios, com o objetivo de torná-la mais acessível. A Biblioteca Pública do Espírito Santo ganha as ruas da Grande Vitória. A gente consegue proporcionar o acesso ao livro, acesso gratuito, empréstimo, acesso à cultura, ao conhecimento, programações culturais que a gente faz também de vez em quando. A gente tem em torno de 5.000 cadastros, nós temos 8.000 exemplares e a gente sempre abastece. Olha, até difícil escolher, viu? São 8.000 obras que vão da literatura infanto-juvenil, literatura brasileira, estrangeira e, claro, da literatura capixaba. Basicamente é só um comprovante de residência e um número de documento e você já consegue fazer o cadastro na hora e já sai com o livro na mão. A van estaciona quase sempre em pontos movimentados em frente às escolas. De turma em turma, a criançada fez a festa e elas não perderam nem tempo e já começaram a ler ali mesmo. O incentivo a essas crianças de entrar em contato com a leitura, esse acesso tão facilitado, essa abordagem que vem de uma forma diferente, a gente consegue inclusive trabalhar com a criança o lúdico. O projeto Bibimóvel também pode ser solicitado para estar presente em eventos de cunhos cultural e educacional. De maneira fixa e a cada 15 dias, são 16 pontos distribuídos por Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, levando mais de 8.000 livros aos moradores de 160 bairros. Como vimos na matéria anterior, é incrível perceber a empolgação da criançada com a proximidade dos livros. Ou seja,
A biblioteca, como um corpo em movimento, torna próximo o acesso das pessoas à leitura. A Marcele Queiroz, que aparece na matéria, foi diretora da Biblioteca Pública do Espírito Santo no período de 2019 a 2022. Atualmente, Marcele trabalha na Biblioteca Pública de Cariacica, município que fica na região metropolitana de Vitória, e foi nossa entrevistada na edição do dia 8 de abril, também especial, sobre a importância da biblioteca. Cremos que a biblioteca tem que ser um espaço vivo. A biblioteca não é um espaço somente para emprestar livro e receber os livros. A biblioteca, ela tem que interagir com a comunidade. É seguindo juntos e alimentando expectativas positivas sobre uma sociedade mais leitora que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. O profissional, ele deve ser, né? Ele tem que ser um profissional que faz a escuta da comunidade. Nós temos um papel muito importante, que é o de disseminar a informação, seja em qual suporte for, né? Ainda mais na era da fake news, a gente tem que ter muito cuidado, Exatamente. Né? Então, o profissional bibliotecário, ele faz total diferença até para ajudar que o cidadão, né, nessa formação de caráter dele, nessa formação social e cultural, ele possa entender o que é fato, o que é fake. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Júlive Argentina. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, a segunda edição especial sobre a importância da biblioteca para a comunidade, lembrando que nós comemoramos no Brasil o Dia Nacional da Biblioteca em 9 de abril, né? Eu recebo aqui no estúdio da Rede Cine Televisão em Linhares a Júlive Argentina. Júlia é bibliotecária, ela trabalha na Biblioteca Pública de Cariacica, que fica na região norte, na região metropolitana de Vitória, e é delegada do Conselho Regional de Biblioteconomia, a 6ª região. Júlia, mais uma vez, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura, que bom ter você aqui. Você é uma batalhadora por essa coisa de biblioteca, né? Eu acompanho o que você faz lá pelas redes sociais, parabéns pela sua trajetória. Seja bem-vinda. Agradeço, muito obrigada, professor Pereira. Agradecer também a oportunidade, o convite de estar aqui. A gente sabe da importância desse programa, assim, para a literatura aqui no estado do Espírito Santo, né? E podemos dizer até a nível nacional, e também sabemos da sua batalha para que isso tudo seja uma realização. Então, eu também o parabenizo. E muito obrigada. Nós estamos completando 7 anos agora, né? Esse ano, na virada do semestre, de muita persistência, mas também de acreditar que vale a pena fazer e ampliamos espaços aí, para que as pessoas da literatura, escritores, né, leitores, o pessoal da educação, das bibliotecas, tenham esse lugar, né, para poder se comunicar. Com certeza, né? Aproximando as pessoas, aproximando os autores, né? Aproximando os bibliotecários, toda essa galera aí que faz parte desse mundo da literatura, isso é muito importante. Se você tivesse uma página em branco à sua frente para contar o início da sua história como bibliotecário, o que você diria para nosso telespectador? O que você colocaria escrito lá? É um mundo de descobertas, né? Eu sempre fui fascinada pelos livros, pela literatura, pelas artes, pela história. Então, assim, o ambiente da biblioteca, ele sempre me proporcionou diversas possibilidades, né? Uma gama de diversidades, né? A possibilidade de viajar sem sair do lugar, de realmente dar asas à imaginação. Então, ainda hoje, eu penso o ambiente da biblioteca, eu já vou fazer 10 anos, né? De formada e tudo mais, mas ainda me encanta tanto o ambiente da biblioteca como a nossa profissão como um todo, né? Poder levar a literatura, além das paredes da biblioteca, também faz parte, né? O encantamento pelos livros, até você transformar esse encantamento em projetos concretos, né? Para convencer as pessoas a ler mais, através da biblioteca. É disso que você está falando?
Sim, através dos livros, da biblioteca, das ações, né? Muitas vezes a gente faz uma ação na biblioteca que não tem diretamente a ver com o livro, né? Mas no final a nossa proposta é um incentivo à leitura também. Então vai muito além, né? As pessoas às vezes não conseguem enxergar e a gente tem que ser um profissional dinâmico e plural, né? Enxergar além, até porque a biblioteca tem que ser uma biblioteca viva, uma biblioteca transformadora que faça seu papel social, né? Você é uma das questões que eu sempre faço essa pergunta para quem é da área de biblioteconomia. Qual é o efetivo papel do bibliotecário para a comunidade? O profissional, ele deve ser, né? Ele tem que ser um profissional que faz a escuta da comunidade. Nós temos um papel muito importante que é o de disseminar a informação, seja em qual suporte for, né? Ainda mais na era da fake news, a gente tem que ter muito cuidado, Exatamente. Né? Então, o profissional bibliotecário, ele faz total diferença até para ajudar que o cidadão, né, nessa formação de caráter dele, nessa formação social e cultural, ele possa entender o que é fato, o que é fake, quais as fontes de informações mais confiáveis, né? Então a gente tem uma série de possibilidades, não só dentro do ambiente da biblioteca, o profissional pode atuar em outros ambientes, né? E principalmente, ele deve ser a voz da comunidade, ele deve ser o ouvido, ele tem que ter uma escuta atenta para que a gente possa transformar os anseios dessa comunidade, as necessidades dela, em projetos, em ações reverberados no ambiente da biblioteca. Para eles, para que eles possam ocupar esse ambiente, trazer a comunidade para ser parceira, né? Empoderar eles para que eles se sintam importantes, se sintam parte daquele ambiente ali. Vocês têm desenvolvido algumas atividades através da Biblioteca Pública de Cariacica. Destaca para nosso telespectador alguma coisa que vocês fizeram recentemente lá. Sim, a gente tem o projeto de xadrez na biblioteca, que acontece uma vez ao mês, no sábado, e é uma parceria com alguns enxadristas da região, e que tem sido muito proveitoso, né? Várias pessoas que não conheciam o local estão passando a conhecer, né, e tudo mais. Então, além disso, a gente também tem conversa com o escritor, lançamentos de livros, palestras, né? Então, assim, é um ambiente o tempo todo dinâmico. A gente recebeu a visita também recentemente de uma biblioteca itinerante, Biblioteca Alecrim. Alecrim? De onde Alecrim. É o projeto? É um projeto itinerante que a Mara Pereira, né, faz. E é muito importante porque leva a questão da literatura indígena e literatura afro-brasileira. E a gente... Esse projeto é de Cariacica? A Biblioteca Alecrim, ela é itinerante, né? Faz visitas, mas foi uma parceria que aconteceu, né, algumas semanas atrás com a Biblioteca de Cariacica. Então a gente sempre tenta trazer à tona vários movimentos, várias ações e também dar a chance das pessoas sugerirem, né? O nosso público é muito participativo, então ele também diz o que ele quer, o que ele deseja ver, né? O que ele deseja fazer na biblioteca. Essa biblioteca itinerante, ela leva o livro para perto das pessoas, da comunidade. Como é que você percebe essa resposta? Tem dado certo? Quando as pessoas estão perto do livro, como é que ela se manifesta? Então, foi uma ação... Perto fisicamente mesmo do livro. Foi uma ação muito bacana, porque a Biblioteca Alecrim, ela promoveu, né, através da Mara e do filho dela, Nestor, eles promoveram uma conversa com alguns estudantes, né, de uma escola próxima à Biblioteca de Cariacica. E a gente viu que o resultado foi muito bacana. Eles perceberam várias coisas que a gente usa no cotidiano, que os pais usam em casa, na cozinha. Então, assim, é uma mistura também, além da literatura, não só do livro físico, mas também de texturas, sabores, linguagens, né? Então, essa mistura. O que a gente herdou da literatura afro, né, e da literatura indígena? Ô, Júlive, você faz parte do Conselho de Biblioteconomia, né? Você é representante do Conselho aqui no Estado. Eu não sei especificar o número da lei, mas tem uma lei no Brasil que diz que até determinada data todas as bibliotecas têm que ter um bibliotecário. Como é que está o andamento disso? Pois é, né? A gente tem a nossa lei que regulamenta também a nossa profissão, que é já uma lei, a Lei 4.084 de 1962, que é uma lei mais antiga,
Ou seja, a profissão de bibliotecária é regulamentada há mais de 60 anos. Então, assim, para ser bibliotecário no Brasil, a gente precisa ser bacharel em biblioteconomia e ter um registro ativo no conselho da sua região, da sua jurisdição, né? No caso do Espírito Santo e Minas Gerais, é o 6ª região. E aí, a gente tem outra lei, a 12.244, que é de 2010, que fala sobre a universalização das bibliotecas escolares em ambientes de ensino de todo o país. Então, nessa lei diz que toda biblioteca, né, trocando aí em palavras mais fáceis, né, que todo o ambiente escolar, todo local de ensino do país deve-se ter uma biblioteca respeitando a profissão de bibliotecário. Então, uma biblioteca escolar com o profissional bibliotecário. Tendo contratado e trabalhando ali um bibliotecário. Isso aí, isso mesmo. E como é que isso está funcionando no Brasil? Então, você tem alguns dados aí, de percentuais e tal, ou no caso do Espírito Santo? Essa lei está sendo cumprida, não está sendo cumprida? Como é que está funcionando? Então, aqui no estado do Espírito Santo, a gente pode ver que a região metropolitana tem, alguns municípios da região metropolitana tem disparado na frente, né, nessa questão, mas ainda há muito que se conquistar, há uma luta árdua aí. O que o Conselho faz enquanto autarquia, né, que fiscaliza o exercício da profissão, é justamente aumentar o nível de fiscalização, principalmente pós-pandemia, né? Então, a gente tenta aumentar o nível de fiscalização a fim de fazer também com que esses locais, esses ambientes, essas instituições contratem profissionais. Mas, além disso, o Conselho também tem feito um papel de se aproximar cada vez mais do profissional e da sociedade, porque também a gente está aqui para proteger a sociedade de um mau profissional, de um profissional que não esteja atuando de forma lícita, né, legal. Que respeita o código de ética, tudo Exatamente. Certinho, né? Então, a gente tem uma escuta muito bacana em todos os canais de comunicação, redes sociais, né, que o profissional tem total liberdade para conversar diretamente com o Conselho. E também ele pode fazer denúncias anônimas, né, de instituições que não tenham profissional, para que quando ocorram as fiscalizações, as fiscais possam ir nesse local, né? E aqui no estado do Espírito Santo, a gente ainda tem muito a avançar, principalmente enquanto estado, né? Eu sei. Enquanto estado, a gente, né? Qual a dificuldade que os nossos gestores públicos, leia-se prefeitos, têm de entender que isso é importante? Não só do ponto de vista de cumprir a lei, mas do ponto de vista da biblioteca como um importantíssimo instrumento cultural para uma comunidade. Qual a dificuldade que eles têm de entender isso, na percepção de vocês? Então, talvez a questão de investimento. Falta investimento. E quando eu falo investimento, eu não estou falando só de investimento na contratação de profissionais, que isso aí é um cumprimento da lei e que já faria uma diferença significativa, né? Para o ambiente, para a comunidade, seja na área escolar ou na área cultural, né? Enfim. Mas eu também estou falando de investimento em infraestrutura. Investimento em imobiliário, em treinamento de equipes, em realmente dar um layout do local. Se a gente tiver um ambiente de uma biblioteca com um investimento real, a gente com certeza consegue trabalhar melhor com o nosso público, deixar a biblioteca mais atrativa, conseguir que essas pessoas, que a comunidade enxergue a biblioteca como algo legal, de lazer, importante, de entretenimento e sem preconceitos, como a biblioteca deve ser. Sem estereótipos, sem medo, sem ser local de castigo. Então, acaba se tornando um local muito mais atrativo para toda a comunidade, para toda a família, não só para a criança ou para o adolescente, mas para a família. Um local para todos. Então, assim, eu acho que o que falta realmente é a todos os governantes entenderem é que quando você investe em biblioteca, você está fazendo um trabalho de conscientização e que abarca tanto cultura, esporte, lazer, segurança, porque se você está trabalhando desde criança, né, ajudando na formação do caráter social e educacional de uma criança, você está dando ela a possibilidade de não se envolver com o crime, com o tráfico, dando a ela outras oportunidades. Isso faz parte da rede de proteção social que a criança tem como garantia na Constituição, né? Exatamente. Nós temos casos de escolas da rede municipal que não tem biblioteca porque não tem um espaço físico para fazer biblioteca. Isso mesmo. Né?
Ô, Júliver, qual é o efetivo papel do Conselho de Biblioteconomia, para a gente fechar? Fiscalizar, né, a para aproximar o entendimento da população do que são os conselhos. A regulamentação, né, fiscalizar realmente a profissão de bibliotecário e essa aproximação com a sociedade, com o bibliotecário. E aí o Conselho, inclusive, nesses últimos meses, né, saiu a cartilha sobre biblioteca escolar, que vai ser distribuída em todo o país, né, também tem ela online, e é uma forma da gente tentar falar alguns objetivos, algumas dicas simples da importância do profissional bibliotecário numa biblioteca escolar, e também assim o funcionamento daquela biblioteca, enfim, várias nuances. Então, de todas as formas, a gente tenta fazer o nosso papel também, além da fiscalização. Ótimo. Júliver Argentina, pessoal, essa Argentina aqui dela não é que ela joga futebol não, tá? Não. É o sobrenome, já te perguntei antes a origem do seu nome, né? Sim. Mais uma vez, bem-vindo ao programa Sim para a Literatura, parabéns pela sua trajetória, pela sua persistência, né? Nessa luta gloriosa, né? Às vezes a pessoa fala que é luta em glória, eu acho que é gloriosa, em favor da gente aproximar o livro da comunidade. Obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez. E continue, porque você faz um papel muito importante para toda a literatura e com certeza vai colher muitos frutos futuros. Parabéns, professor. É trabalhando juntos para a expansão do trabalho das bibliotecas, no sentido de construirmos uma sociedade mais humanizada, mais crítica e mais civilizada, que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. A biblioteca ela é humanizadora. Promove a pessoa humana, sendo fonte de conhecimento teórico e prático. A biblioteca contribui para a promoção do pensamento crítico e autônomo. Valorizar a biblioteca é valorizar a pessoa humana. O bibliotecário, a bibliotecária são mediadores para que a informação e o conhecimento seja fonte de criticidade e de autonomia humana. Portanto, podemos dizer que a biblioteca, em toda a sua dimensão, estrutura e natureza, é pedagógica e educadora. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.